Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 21 desse Evangelho. Marcos, capítulo 5. Nós faremos a leitura a partir do versículo 1 do capítulo 5 de Marcos. E nós vamos fazer a leitura, irmãos, a partir do versículo 1 e nós vamos ler até o versículo 43. Nós não vamos falar de todo o texto nessa noite. Nós vamos nos concentrar dos versículos 21 ao 34. Nós vamos entender um pouco melhor por que isso, mas nós vamos ler do versículo 21 ao 43. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Acompanhe comigo, são alguns versículos, mas sem sombra de dúvida é a palavra de Deus. Ouça com fé, ouça com atenção o que ela nos diz. Ela fala assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a menina da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. E a Tua palavra, que é a verdade, nos ensina maravilhosas lições através de histórias como essa. Ó Deus, que o Espírito Santo, aquele que é o pregador perfeito da palavra, o pregador interno da palavra, ele possa iluminar os nossos corações e explicar e aplicar essas palavras aos nossos corações. Deus, nos dá coração humilde diante do Teu Evangelho e fala conosco. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Mas quando nós meditamos nos últimos versículos, os primeiros do capítulo 5 de Marcos, nós vimos mais um dos grandes feitos do Senhor Jesus Cristo.
os irmãos vão lembrar que o início do capítulo 5 trata de uma história muito pesada, vamos dizer assim. Uma história muito triste de um homem atormentado por muitos demônios. Nós vimos o que o Senhor Jesus Cristo fez, nós vimos como ele venceu o reino das trevas, nós vimos como ele venceu os demônios e como aquele homem foi restaurado pela força do seu poder. Mas perceba que esse não é o único aspecto do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele não veio apenas para vencer Satanás, vencer os demônios, vencer o reino das trevas. Isso é um aspecto importante, mas não é o único. Porque o Senhor Jesus Cristo também veio para apresentar a sua autoridade, não só sobre o reino das trevas, mas também sobre a sua criação. Jesus Cristo veio mostrar com a sua presença, com o seu reino, que Ele é aquele que pode restaurar até mesmo as consequências do pecado na própria natureza, no corpo do homem e na alma do homem. Por isso que o Evangelho de Marcos ele faz questão de apresentar Jesus Cristo como um Salvador, que não é só o Salvador da alma, mas também é o Salvador do corpo. E isso é interessante. Um Redentor que tem poder para restaurar o que o pecado corrompeu, o que o pecado destruiu. Aquele que pode com mesmo um toque purificar. Veja que o Luiz Berkoff ele nos ensina muito bem que a entrada do pecado no mundo torna a intervenção de Deus, a intervenção sobrenatural de Deus, necessária para a destruição daquilo que Ele fez. O pecado entrou no mundo. Nós não conhecíamos a doença, nós não conhecíamos tragédias antes do pecado, mas o pecado entrou no mundo e agora nós conhecemos as enfermidades, as doenças. E o fato do pecado ter entrado no mundo criou a necessidade do próprio Deus agir no mundo, para então reverter aquilo que o pecado havia feito, para reverter os males que o pecado trouxe para a vida do homem. E o que nós temos observado aqui é que aqui está a maior intervenção de Deus na história. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, se faz carne e habita entre nós. E aqui nós temos o ápice, o clímax da história da redenção, da história do mundo. Quando nós vemos os mais grandiosos feitos na história do homem por meio de Cristo. E em todos esses feitos ele demonstra a sua autoridade, o seu poder. Os milagres do Senhor Jesus demonstram e têm o propósito de mostrar a sua autoridade, o seu poder, para reverter todas as consequências do pecado, seja no corpo, seja na alma. Eles apontam para a sua obra, para a sua redenção, para a sua pessoa. É por isso que nós olhamos para os grandiosos feitos de Jesus. É por isso que nós vemos milagres narrados no Evangelho. Os milagres não servem apenas para vender uma ideia barata de que Jesus Cristo pode curar a todo aquele que clama, a todo momento, a toda hora, como se ele fosse um garçom que serve o prato que nós queremos. Mas os milagres servem para apresentar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e como Salvador do homem. É com essa compreensão, irmãos, que nós vamos meditar em dois milagres do Senhor Jesus Cristo. É muito importante que os irmãos entendam que esses dois milagres foram unidos por Marcos. Marcos fez questão de unir o milagre da mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo, pelas suas coincidências. Uma era uma menina de 12 anos que havia morrido e se tornado impura. Outra era uma mulher também, mas que era impura também há 12 anos. Em ambos os casos, Jesus curou. Em ambos os casos, Jesus livrou da morte. Em ambos os casos, nós vemos a fé. Em ambos os casos, nós vemos que Jesus Cristo curou por meio da fé daqueles que rogaram. Por isso, nós vamos dividir esses milagres em 2 semanas, mas entendendo que eles ensinam a mesma verdade. Nós vamos começar hoje aprendendo que o Senhor Jesus Cristo demonstra a sua compaixão e a sua graça por meio do seu poder, quando nós vamos até Ele pela fé. Nós vamos ver isso hoje, nós vamos ver isso no próximo domingo com a graça do Senhor, e vale a pena então repetir. Nós vamos ver que Jesus demonstra a sua compaixão e a sua graça por meio do seu poder, quando nós vamos até Ele pela fé. E nós vamos considerar isso nessa noite em 2 momentos. Nós vamos ver primeiro que por meio da fé, Jesus Cristo, nós podemos conhecer o amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, o poder maravilhoso de Jesus Cristo. E depois nós vamos ver que pela fé, nós podemos conhecer a sua maravilhosa graça. Em primeiro lugar, irmãos, o texto nos ensina que pela fé nós podemos conhecer o poder maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Nós terminamos então a última passagem no último domingo falando da terra dos Gerazenos, a terra dos Gadarenos. E nós vimos então que os moradores expulsaram o Senhor Jesus Cristo. Talvez você se lembre disso, mas se você não se lembra, você pode olhar muito bem nos versículos anteriores do capítulo 5, que nos diz que os moradores expulsaram o Senhor Jesus da terra deles porque temeram o Senhor Jesus Cristo.
E o Senhor Jesus Cristo ouve o que eles quiseram, o que eles pediram, e faz o que eles quiseram. Jesus então sai da terra deles. Veja o que o versículo 21 nos diz. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Jesus sai da terra daqueles homens, novamente ele atravessa o mar, e provavelmente volta para Galileia, para o lado ocidental daquele mar. Nós não sabemos exatamente onde ele desembarcou, qual era a cidade, qual era a região onde ele desembarcou, mas o que nós sabemos então é que ele se reúne ali, ele se senta ali, e então a multidão se reúne ao seu redor. É possível que essa cidade seja Cafarnaum, mas a gente não tem certeza. Mas o importante é entender que onde Jesus ia, a multidão ia atrás dele. Quando ele desembarca na Galileia, quando ele volta para o outro lado do mar da Galileia, então a multidão vai até ele e se ajunta ao seu redor, junto à beira-mar. Já é costume de Marcos falar do ensino de Jesus à beira-mar. Constantemente Cristo está à beira-mar, e como nós já vimos outra vez, isso provavelmente se dá por conta da acústica da região próxima ao mar da Galileia, onde Jesus Cristo poderia falar sem microfones como esse e ser ouvidos por uma grande multidão. Jesus está ali então, atendendo a multidão está ao seu redor, mas o texto não vem para falar da multidão ou sobre o que Jesus Cristo faz na multidão, porque logo então um personagem é inserido no versículo 22. O foco não é a multidão. Veja no versículo 2: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, oprimindo. Veja que o homem descrito aqui, irmãos, é um dos principais da sinagoga. O nome dele é Jairo, e ele se achega ao Senhor Jesus Cristo, suplicando pela sua filha, que estava muito doente, à beira da morte, ou até mesmo já estava morta. As suas palavras são comoventes, e aqueles que são pais logo sentem no coração a dor daquele homem. E aqui já vemos o primeiro contraste entre as histórias. Nós não vamos nos deter nesses versículos, nós vamos deixá-los para a próxima semana, mas alguns detalhes valem a pena a nossa atenção. Perceba que ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, ele era um homem respeitado na sociedade. Ele era um homem conhecido na sociedade. Ele era um homem conhecido por fazer parte justamente do establishment religioso da sua época. Ele era um dos famosos fariseus que estavam ali. O texto não nos diz se ele era fariseu ou não, mas nós entendemos que ele claramente estava naquela classe. Ele participava da vida religiosa daqueles homens. E esse homem é diferente dos demais. Porque se os fariseus, se os publicanos então negam o Senhor Jesus Cristo, o próprio Jairo aqui chega ao Senhor Jesus Cristo em humildade e suplica a ele pela sua filha. Um homem conhecido, um homem de uma vida econômica provavelmente muito estável, chega ao Senhor Jesus Cristo para apresentar a dor da sua filha, a dor do seu coração. E o seu pedido é simples: que Jesus Cristo vá até sua filha, imponha as mãos e salve pelo seu toque a sua filha da morte. E aqui nós vemos que o tema da fé, a fé daquele pai e a compaixão do Senhor Jesus Cristo são estabelecidos aqui. O Senhor segue então seu caminho com Jairo. Ele segue então o seu caminho na busca de salvar aquela menina, e a multidão vai com ele. Mas a história faz questão de colocar uma outra história dentro dela. Nós vamos ver um milagre dentro do grande milagre. Nós vamos ver que uma mulher então entra no caminho do Senhor Jesus Cristo de maneira inesperada. O Senhor Jesus seguia para a casa de Jairo para encontrar a sua filha e para curar a sua filha, quando uma mulher entra em cena. Uma mulher que já não era conhecida como era Jairo, que já não era respeitada como era Jairo, que já não tinha os recursos que Jairo tinha. Veja a partir do versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, e tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Marcos começa então a introduzir esse novo personagem, e nos conta a história de dor de uma mulher. A história de dor de uma mulher que era muito diferente de Jairo. Nós não sabemos o seu nome, mas nós conhecemos o seu sofrimento. Ela vinha sofrendo de uma hemorragia
de um fluxo de sangue já havia 12 anos. É interessante que o texto no versículo 29 vai chamar a sua condição de flagelo. E a palavra utilizada aqui para flagelo tem o mesmo sentido de chicotear, de bater, de espancar, de atormentar. O que o texto está nos dizendo é que o fluxo de sangue, a sua doença, era como se fosse um castigo para ela. Ela sofria de uma aflição muito grande, ela era castigada, flagelada dia após dia pelas suas dores. James Edwards, comentando isso, ele diz que essa palavra flagelo combina o sofrimento físico e a vergonha. Daí algo similar à punição. Aquela mulher sofria com a dor do seu corpo, mas também com a vergonha diante da sociedade. A sua vida era um tormento, já havia 12 anos. As suas dores eram físicas, mas também da alma. Porque ela vivia em vergonha diante da sua própria sociedade, e nós vamos entender isso muito bem. No versículo 26, então, nós vemos os detalhes desse sofrimento durante todos esses anos. E o texto afirma, então, que ela havia padecido na mão de muitos médicos e que ela havia gastado tudo o que ela possuía e que ela não obteve melhora nenhuma. Nenhum médico pôde curá-la. Nenhum médico pôde trazer, então, o tratamento adequado que lhe traria a restauração da saúde. Ela gastou todos os recursos que tinha. Ela empregou todos os tratamentos que seus recursos a permitiam e nada a restaurou, nada lhe trouxe cura. Na verdade, o texto nos diz que a situação se tornou mais dramática, porque ela não melhorava, ao contrário, ela piorava ainda mais. Durante 12 anos, aquela mulher vivia em tratamentos, em médicos, e todos eram ineficazes, e ela só piorava dia após dia. Ela já não tinha mais dinheiro, ela já não tinha mais médicos, ela já não tinha mais tratamentos, ela estava desesperada. Lutando durante tantos anos contra aquela enfermidade sem obter melhora alguma, ela já não tinha mais nenhuma opção, ela já não tinha mais a quem recorrer, ela já não tinha mais recursos para utilizar. Além disso, irmãos, nós precisamos nos voltar para o Antigo Testamento para compreender um aspecto da sua doença, o aspecto da impureza cerimonial. Talvez você se lembre que nós já tratamos aqui que Jesus Cristo curou um homem leproso. E nós falamos então que a lepra era uma das questões que tornava o homem impuro diante da sociedade. Aquele que vivia em lepra vivia em isolamento social de uma maneira muito mais séria do que qualquer um de nós já provou. Aquele homem não podia estar com seus familiares, não podia estar em sociedade, não podia ser tocado, não podia tocar ninguém, não podia frequentar a igreja, não podia ir ao templo, prestar sacrifícios, cultuar ao Senhor. Mas há mais casos de impureza a serem mencionados. Porque a lei do Senhor não só fala da lepra, mas ele também fala da mulher que fica impura 7 dias depois da sua menstruação mensal. Isso também acontecia, irmãos, com relação aos homens. Não era só a mulher que ficava impura por conta do fluxo natural do seu corpo. O homem também, quando ele possuía o fluxo natural do seu corpo, quando ele expelia os seus fluxos naturais, como o sêmen, ele também ficava impuro pelo mesmo período de tempo. Nós vamos tentar entender o que isso significa. Mas a princípio nós vamos perceber que durante 12 anos aquela mulher era considerada impura. Porque o seu fluxo não parava. Ela tinha uma hemorragia interminável. Por isso, durante 12 anos ela já não podia frequentar a igreja, o templo. Ela não poderia oferecer sacrifícios. Ela não podia cultuar a Deus. Ela não podia estar com familiares sem que aqueles familiares fossem contaminados. Ela era evitada na sociedade. Aquela mulher excluída da vida comunitária. Eu gostaria que você abrisse comigo em Levítico capítulo 15. Nós vamos tentar entender isso melhor. Levítico capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 25. Levítico capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 25. Levítico 15, 25 nos diz assim: Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o acostumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre a que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação.
Toda coisa sobre a que se assentar será imunda conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Irmãos, essas leis são desafios para a nossa compreensão do Antigo Testamento. Mas os fatos estão diante de nós, nós precisamos entender qual era o propósito de Deus ao nos dar uma lei como essa. Veja que, para entender isso, nós precisamos compreender que desde o pecado, desde a entrada do pecado no mundo, o sangue humano se torna representante da sua vida e ele recebe um tratamento especial da parte de Deus. A consequência natural do pecado é a morte, nós lemos isso muito bem. O salário do pecado é a morte. E porque o salário do pecado é, então, a morte, o sangue não pode ser derramado. Por exemplo, na aliança que Deus fez com Noé, ele proíbe que Noé coma sangue. Além disso, ele proíbe que o sangue seja derramado. Ele até mesmo diz que se o sangue fosse derramado, o homem deveria ser morto, tal a gravidade desse crime, desse delito, desse pecado. O livro de Levítico, então, que acabamos de ler, demonstra a seriedade do sangue e a sacralidade da vida humana, mostrando então que a contaminação com o sangue demonstrava o próprio contato com a morte. Era por isso que o contato com os fluidos do corpo humano era proibido. Tanto entrar em contato com o sangue da mulher na sua menstruação era proibido, porque esse sangue representava a própria vida que se esvaía dela. Assim também, entrar em contato com o fluxo do homem também seria pecado, porque assim é o fluxo da vida esvaindo do homem. O sangue é um claro representante que nós somos homens, que nós morremos. É tão impressionante perceber isso, que o James Hamilton ele reduz as leis de Levítico, entendendo que há 2 maneiras de se tornar impuro. Apenas 2. Nós pensamos, como assim? Tem tantas, mas ele diz apenas 2. Primeiro, o contato com os mortos, e segundo, a transgressão. E por que então entrar em contato com a mulher que tem seu fluxo de sangue é pecado ou se tornaria alguém impuro? Porque era entrar em contato com alguém que estava perdendo a própria vida. Por isso que entrar em contato com um homem doente, que também tinha seus fluxos, doente, por exemplo, por doenças sexualmente transmissíveis, também era pecado, porque estava tocando com alguém que estava morrendo. O ponto do Antigo Testamento é mostrar como o sangue representa a vida do homem e como somente pelo sangue o homem seria purificado da sua morte. Veja, o próprio texto de Levítico nos diz que a única maneira para o homem se purificar é por meio de sacrifício. Veja, a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela se purificaria não por tirar o sangue, mas por acrescentar com mais sangue ainda. Mas não com seu sangue, com sangue de animais. E tudo isso, irmãos, eram tipos e apontavam para o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque agora, não só as mulheres, mas os homens, as crianças, todos aqueles que creem, podem ser purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, não mais pelo sangue de animais. É por isso que o sangue de Cristo é tão valioso. Porque se o sangue do Antigo Testamento era sinal de impureza, porque era símbolo da morte, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi morto pelos nossos pecados, é o próprio símbolo da vida que nos purifica de toda a nossa iniquidade. Por isso que o sangue daquela mulher era um atentado contra a santidade do povo de Deus. Por isso que tocar em alguém que tinha um fluxo de sangue assim, fazia então essa pessoa se tornar impura. Era necessário então mais sacrifícios. A verdade é que por conta da sua doença, por conta da sua impureza, aquela mulher estava longe da casa do Senhor, do templo, dos sacrifícios, ela estava impura cerimonialmente. Aquilo que ela tocava era impuro, aquele em quem ela tocava se tornava impuro. E a grande verdade que esse texto nos ensina de maneira maravilhosa é que somente o Senhor Jesus Cristo poderia purificar aquela mulher. O problema daquela mulher era muito mais grave do que apenas uma doença. Ela precisava de purificação. E somente o Senhor Jesus Cristo
Nem médicos, nem tratamentos, nem dinheiro, nem sacrifícios de animais poderiam curar aquela mulher e purificá-la. Somente o Senhor Jesus Cristo pode purificar até mesmo os mais impuros. Veja, o Senhor Jesus Cristo tem feito questão de mostrar como as leis do Antigo Testamento se cumprem nele. Ele curou e purificou alguém que estava com lepra. Ele tocou então alguém que estava no meio dos túmulos, um endemoniado, e curou aquele homem. Ele tocou nessa mulher com fluxo de sangue, ele vai tocar numa menina morta. Ele está mostrando que todas as leis do Antigo Testamento que mostravam a impureza do homem encontram o seu cumprimento nele. E que todos podem buscar pureza nele, podem buscar cura nele. E é justamente nisso que essa mulher encontra esperança. Veja no versículo 27. Volte para Marcos capítulo 5, versículo 27. E veja que ela ouviu a fama de Jesus. E veio por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe as vestes. Porque se dizia, olha, se eu tocar as vestes dele, eu ficarei curado. A fama de Jesus se espalhava, e aquela mulher decidiu então ir até ele e tocar as suas vestes. E seu objetivo era simples, não era falar, não era chamar a sua atenção, muito pelo contrário, era não chamar a atenção de ninguém e sorrateiramente tocar-lhe a veste e ficar curada. A razão disso é exposta no versículo 28. Ela dizia a si mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Interessante que muitos autores vão colocar certo misticismo aqui na atitude da mulher. E se haver misticismo ou não, eu acredito que é o que menos interessa aqui. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que foi tocado, não repreende aquela mulher em nenhum momento. O que o Senhor Jesus Cristo olha para a fé dela, e a fé dela estava direcionada para o alvo correto, para o Senhor Jesus Cristo. A fé dela não estava direcionada para as vestes, ela não acreditava que as vestes de Jesus a curaria, mas ela acreditava que Jesus era tão poderoso, que somente um toque nas suas vestes seria suficiente para curá-la. No momento da sua maior dor, no seu maior sofrimento, onde ela já não sabia quem socorrer ou quem procurar socorro, já não havia médico, já não havia tratamento, já não havia dinheiro para custear tudo isso, ela foi até Jesus Cristo. Ela foi buscar misericórdia em Jesus Cristo. Ela foi pela sua fé até o Senhor Jesus Cristo, confiando no seu poder para curar. E o resultado está no versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Veja que maravilha! Logo que ela tocou em Jesus Cristo, a sua hemorragia cessou. Em Jesus há poder, porque diante da mão ressequida, ele pede para que estenda a mão e logo ele fica curado. Diante dos demônios, ele ordena e os demônios saem. Diante do mar enfurecido, revolto, ele diz, acalma-te, e o mar obedece. Diante do surdo que já não ouve, ele diz, abre-te, e seus ouvidos são abertos. Diante da filha de Jairo, como nós vamos ver, ele diz, menina, levanta, e ela fica de pé. Através do toque dessa mulher, ela é curada. Ao tocar as suas vestes, logo sai poder de Jesus Cristo, e ela é curada, e sua hemorragia cessa. Jesus demonstra o seu poder, porque Ele pode sim curar as enfermidades, tanto a do corpo como a da alma. Ele é o Messias prometido, Ele pode curar as doenças mais graves e purificar o pecador mais impuro. A cura dessa mulher, irmãos, nos serve para ensinar que não é o poder de nenhum homem que cura, somente o poder de Cristo. Nós não temos poder para curar, nós não podemos tocar e curar, somente o Senhor Jesus Cristo. E porque muitas vezes então nós confiamos mais nos homens do que no Senhor? Porque nós confiamos mais nos médicos do que em Deus? Porque nós confiamos mais nos remédios, nos tratamentos, do que no Senhor Jesus Cristo? Os remédios, tratamentos são meios na mão de Deus, porque Ele é o Senhor da vida. Isso não quer dizer que nós não vamos utilizar médicos, tratamentos, muito pelo contrário. A Escritura nos ensina que nós devemos buscar médicos, medicamentos, tratamentos. Nós não devemos tentar o Senhor, mas nós devemos preservar a vida. Mas o que a Escritura nos ensina é que a nossa vida não está nas mãos dos médicos, nem dos remédios, nem dos medicamentos. Eles são instrumentos na mão de Deus para nos trazer cura, para nos trazer a restauração. É Deus quem nos cura, por meio dos médicos, por meio dos tratamentos, dos medicamentos. Porque muitas vezes, quando nós temos alguma doença, a gente corre para entrar em contato com um plano de saúde, ou para ir para a UPA, ou qualquer coisa que você procure.
Ao invés de irmos até Jesus Cristo em oração, buscando a sua graça, buscando que Ele haja. Porque nós caminhamos primeiro para os recursos que nós temos nas mãos, do que então buscar o Senhor Jesus Cristo e então usar os recursos que Ele nos deu. Por outro lado, nós acreditamos que as nossas obras nos purificarão dos pecados. Se por um lado nós achamos que os medicamentos, os médicos podem curar nossas enfermidades, por outro nós achamos que nós encontramos remédios para a nossa alma sozinhos também. Nós achamos que as nossas obras podem nos purificar, nós achamos que os nossos rituais podem nos purificar, nós achamos que vir à igreja nos domingos pode nos purificar, nós achamos que dar dízimos, ofertas, ajudar o necessitado pode nos purificar. A verdade é que nós carregamos a culpa do pecado. A verdade é que nós carregamos o peso do pecado sobre os nossos ombros e nós somos pecadores, nós somos impuros. E se o Senhor Jesus Cristo não nos purificar, nós continuamos impuros. Por isso não deixe de ir até o Senhor. Essa mulher não parou por causa da multidão. Ela não parou a sua caminhada porque tinha uma grande multidão à sua frente, mas ela seguiu. Ela foi até mesmo no meio da multidão, atravessou o meio da multidão e tocou no Senhor Jesus Cristo. E aqui nos ensina algo maravilhoso. Veja a humildade daquela mulher, mas a perseverança da sua fé. Lembra que aquela mulher não podia tocar em nada, nem em ninguém, porque senão aquilo que ela tocava ou aquele em que ela tocava se tornava impuro. Ela poderia ter deixado de tocar no Senhor Jesus, dizendo, não, eu não vou tocar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é um homem santo. Ele vai se tornar impuro por minha causa. Não. Ela mesmo sabendo da sua impureza foi até o Senhor Jesus Cristo, porque ela sabia que Cristo poderia purificá-la. E porque tantas vezes nós deixamos de ir até o Senhor Jesus Cristo achando que nós somos impuros demais para o Senhor. Achando que nós passamos tanto tempo longe do Senhor e nós não podemos mais ir para Ele. Isso acontece até mesmo entre os cristãos que já conhecem o Evangelho, que já vivem o Evangelho. Quando nós cometemos pecados, nós nos sentimos tão sujos, tão pecadores, que nós não temos coragem de ir até o Senhor para pedir perdão. Não deixe de ir até Cristo porque você se considera sujo demais, impuro demais. Porque a impureza dessa mulher não a impediu de ir a Cristo, nem a tua impureza pode te impedir de ir até Ele. Porque a maravilhosa notícia que essa mulher descobriu e que nós descobrimos nessa noite é que o Senhor Jesus Cristo pode se compadecer. E não é Ele que se torna impuro com o nosso toque, mas é nós que nos tornamos puros pelo toque do Senhor Jesus Cristo. Como nos se lembra J.C. Ryle, os homens não estão perdidos porque são muito maus para serem salvos, mas porque eles não vão até Cristo para encontrar aquele que os salve. Se você ainda não encontrou o Senhor Jesus Cristo, vá até Ele, porque a tua salvação não depende de quanto impuro você é. A tua salvação depende se você vai até Cristo ou não. Se Cristo toca você ou não. Se Cristo purifica você ou não. O Senhor Jesus demonstra então a sua compaixão, a sua graça por meio do poder que Ele possui para curar e para purificar a mais impura entre os pecadores. Nós vemos agora o seu poder, mas nós veremos a partir desse momento a sua maravilhosa graça. Perceba que após o toque daquela mulher e da sua cura, nós vemos a reação de Jesus imediatamente. Veja o que nos diz o versículo 30 até o 32. Jesus então, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou? Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. O Senhor sabia que tinha acontecido algo ali. Ele sabia o que havia acontecido. O poder de Jesus, então, para curar, havia salvado aquela mulher da sua enfermidade, e ele sabia disso. Então ele olha para a multidão procurando aquela que havia feito isso. Ele diz, quem me tocou nas vestes? E os apóstolos então respondem, acreditando que era tolo o questionamento de Jesus, quando na verdade tolo eram eles. Quando eles dizem, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? No entanto, o Senhor sabia o que havia acontecido.
Ele estava preocupado com aquela mulher. Veja que no versículo 32 ele diz: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. E talvez o nosso texto no português não consiga trazer isso, mas no texto original nos diz que ele procurou aquela que havia tocado ele. Ou seja, ele sabia que tinha sido uma mulher que havia tocado ele. Jesus Cristo não estava procurando porque ele não sabia quem era, mas ele estava procurando porque ele queria falar com ela. Ele procura e diz: quem foi aquela que me tocou? E logo depois, no versículo 33, nós vemos o que a mulher faz diante da busca do Senhor Jesus Cristo. Veja no versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, sabendo o que nela havia se operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Veja, Jesus procura aquela mulher, olha na multidão, e o que acontece com aquela mulher? Ela fica com medo, ela fica atemorizada, ela fica tremendo. Ela sabia o que havia acabado de acontecer, ela sabia que estava curada, ela sabia que havia sido o poder de Jesus que a havia curado, mas ela estava com medo diante do Senhor. Então ela veio até o Senhor Jesus Cristo, prostrou-se diante dele e contou toda a verdade. Mesmo com medo, mesmo com temor, ela vai até o Senhor Jesus Cristo e fala toda a verdade para ele, mesmo tremendo, mesmo sem saber qual seria a reação do Senhor Jesus Cristo, ou qual seria a reação da multidão. Lembre-se, ela era impura, ela não podia estar ali. Mas mesmo assim, ela falou toda a verdade diante do Senhor. O seu temor, o seu medo não impediu de confessar a sua fé diante dos homens. E veja que maravilhoso essa verdade, porque aquela mulher não podia estar ali. A multidão então poderia se revoltar agora com ela. A multidão então poderia xingá-la ou fazer coisa pior com ela, porque ela estava contaminando a todos ali. Mas ela não teve medo de professar a sua fé diante dos homens. Ela não teve medo de, diante de Cristo e diante da multidão, dizer que creu no Senhor Jesus Cristo e que confiava nele, que foi curada por ele. Muitas vezes nós temos tanta vergonha de dizer que nós somos curados pelo Senhor, ou que nós somos purificados pelo Senhor. Diante da multidão, nos nossos trabalhos, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa família, nós temos vergonha de declarar diante da multidão que nós somos curados, purificados pelo Senhor Jesus Cristo. Mas essa mulher não teve diante de Cristo Jesus, mesmo tremendo, mesmo atemorizada, por fé ela lhe contou toda a verdade. E a resposta do Senhor Jesus Cristo demonstra a sua maravilhosa graça, unido com seu maravilhoso poder. Veja no versículo 34, como Jesus Cristo derrama graça por meio da fé. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O Senhor Jesus, irmão, chama aquela mulher de filha. E essa é a única vez que essa palavra filha vai acontecer em todo o Evangelho. Ela é muito parecida com a palavra utilizada por Jairo ao chamar a sua filha de filhinha. Jesus Cristo se refere àquela mulher como de fato sendo a sua filha na fé. Depois de chamá-la de filha, ele então declara: a tua fé te salvou. E aqui está um ensino maravilhoso da salvação pela graça por meio da fé. Jesus Cristo demonstra a sua graça, demonstra a sua bondade, a sua compaixão. E o instrumento da graça do Senhor Jesus Cristo é a fé. É por isso que é possível então dizer que ela foi salva pela fé. Mas isso não anula a graça. Muito pelo contrário, ela foi salva pela graça mediante a fé. Foi a fé daquela mulher que causou a sua cura. Assim como foi a graça do Senhor que causou a sua cura. A graça sendo a causa motriz, o motor da ação de Jesus. E a fé sendo a causa instrumental, o instrumento de Deus para curá-la. Foi pela fé que ela foi recebida pelo Senhor Jesus Cristo. Foi pela fé que ela foi salva. Perceba que o texto não fala de uma cura simplesmente física. Porque senão o Senhor Jesus Cristo teria dito: filha, a tua fé te curou. Mas ele faz questão de dizer: a tua fé te salvou. A salvação dela não foi só a salvação do corpo, mas foi a salvação da alma. Ela foi salva pela fé. Ela não foi apenas curada da sua enfermidade, mas ela foi purificada do seu pecado. Ela foi salva por meio de Jesus Cristo.
Como afirma muito bem mais uma vez o Riley diz que nenhuma graça é tão importante para a própria alma do cristão do que a fé. Porque pela fé nós começamos a vida cristã. Pela fé nós vivemos, pela fé nós estamos de pé, nós andamos pela fé e não por vista, pela fé nós vencemos, pela fé nós temos paz, pela fé nós entramos no descanso. Essa é a graça de Deus que nos dá a fé, que nos confere a fé, e é justamente pela fé que nós vivemos, é justamente pela fé que nós somos salvos, que nós somos curados pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo diz: filha, a tua fé te salvou. É tão impressionante perceber que muitas vezes nós ouvimos essa mensagem, a mensagem da fé no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós deixamos de ir até o Senhor e deixamos de ouvir do próprio Cristo Jesus essas mesmas palavras. Nós lemos que a salvação é mediante a fé, é pela graça de Deus. Mas nós nos esquecemos que o Senhor Jesus Cristo nos diz tão claramente: a tua fé te salvou. Nós esquecemos que a salvação é pessoal. Ele nos diz individualmente: a tua fé te salvou. E o resultado da fé daquela mulher foi a sua salvação. E uma outra bênção que eu gostaria de olhar com você nesse momento, porque é a primeira vez que essa frase aparece no Evangelho, e faço questão de olhar com mais detalhe para ela. Ele diz: vai-te em paz e fica livre do teu mal. A mulher que estava em dor e em sofrimento agora encontra paz. Ela fica livre do seu mal por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, a mulher que estava angustiada pode seguir em paz por meio de Cristo. E perceba, irmãos, que a palavra do Senhor, ela nos lembra muito bem que um dos benefícios que o Senhor nos garante, ou um dos benefícios da salvação que o Senhor nos dá, é justamente a paz. Esse é um dos grandes benefícios da aliança da graça que o Senhor Jesus Cristo fez conosco. É por isso, então, que eu gostaria de passar por algumas passagens da Escritura. Eu gostaria que você ouvisse com muita atenção essas passagens, embora nós não vamos abrir nelas. Lembra que ao falar com Moisés, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus ordenou: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel e lhes direi a bênção sacerdotal: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Perceba que a bênção de Deus sobre o povo do Senhor, em Números capítulo 6, é justamente a bênção da paz. Essa bênção, irmãos, era justamente anunciada por Moisés e Arão após prestarem os sacrifícios pelo pecado do povo. O sacerdote saía do templo, saía do Santo dos Santos, e após prestar o sacrifício pelo povo, ele anunciava a sua bênção sobre o povo, encerrando dizendo: o Senhor te dê a paz. Depois do fogo consumidor do Senhor consumir o sacrifício e não o povo, a paz era anunciada para toda a igreja de Cristo Jesus. É por isso que o salmista Davi lembra que a bênção do Senhor é a paz, e afirma no Salmo 29, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Por esse mesmo motivo que o profeta Isaías anuncia claramente que o Senhor envia paz ao seu povo, quando ele diz em Isaías 26, o Senhor concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. É por isso que nesse mesmo livro de Isaías, falando em paz, agora no capítulo 9, ele diz a respeito de um menino que nasce, de um filho que é dado, que tem o nome de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É por isso que no mesmo livro de Isaías, a restauração que esse menino faz, a restauração que esse príncipe da paz traz então frutos. Veja no capítulo 32, o texto nos diz que o juízo habitaria no deserto e a justiça moraria no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Esse é o nosso príncipe que dá paz. Esse é o príncipe que no capítulo 53 sofre pelos nossos pecados e sofre para nos dar a paz, porque o texto nos diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Antes do seu sofrimento, o nosso príncipe da paz nos disse em João capítulo 14: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
depois de adentrar, não em santuários feitos por mão de homens, mas depois de prestar o seu perfeito sacrifício, o Senhor afirma: paz seja convosco, em João capítulo 20. No primeiro dia da semana, num domingo como esse, no dia da sua ressurreição, Jesus se coloca no meio dos discípulos e diz, depois de ter prestado o sacrifício, depois de o fogo consumidor de Deus ter caído sobre ele, sobre a oferta do pecado, ele diz: paz seja convosco. É por isso então que Paulo, o servo do príncipe da paz, salvo por ele, lembra que nós somos justificados mediante a fé e nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse evangelho que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, que ele evangelizou, porque ele evangelizou a paz, Cristo evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. É esse Jesus Cristo que dá a paz a essa mulher. É o Jesus Cristo que era tipificado, que era apresentado no Antigo Testamento, através dos sacrifícios que garantiam a paz ao povo de Deus. A paz que o salmista Davi almejava para o povo do Senhor. A paz que Isaías profetiza muito bem ao falar de um menino que seria príncipe da paz e que viria então para estabelecer um reino de paz sobre este mundo, sobre esta terra, e que para nos dar a paz se entregou à morte, se entregou aos pecados. Esse Jesus Cristo que anunciou a paz antes da sua morte e depois da sua morte. Esse Jesus Cristo que é pregado por meio do Evangelho que nos traz a paz. Essa é a paz que o mundo não consegue entender e não consegue ter. Essa é a paz que o apóstolo Paulo nos ensina, que pode consolar os nossos corações, uma paz que excede todo o entendimento. E a paz, essa paz, só pode ser dada por meio do Senhor Jesus Cristo, quando Ele mesmo declara: vai-te em paz. Essa paz não significa ausência de problemas. Essa paz significa que agora nós estamos em paz com Deus. Significa que agora nós estamos diante do Senhor em paz e temos a culpa do nosso pecado retirada de sobre nós, e nós somos purificados, nós somos santificados, separados por Deus. O Senhor Jesus demonstra a sua graça, a sua compaixão por meio do seu poder, quando nós vamos a Ele por meio da fé. E por meio dessa fé, nós podemos conhecer a sua maravilhosa graça, a sua maravilhosa paz. Se o seu coração ainda anda turbulento, porque você não tem paz com Deus, porque os teus pecados ainda não foram perdoados, porque a tua iniquidade ainda pesa sobre o teu ombro, porque parece que um fardo está pesado sobre as tuas costas, vá até o Senhor Jesus Cristo, Ele pode te purificar. E a paz dEle pode tomar conta do teu coração. Se os pecados ainda te atormentam, se você ainda se sente impura, como aquela mulher se sentia, se você ainda se sente tão impura que não consegue ir até o Senhor Jesus Cristo, você pode ir. E quando você for pela fé até o Senhor Jesus Cristo, você vai ouvir como aquela mulher ouviu: filho, a tua fé te salvou, vai em paz. Não perca tempo buscando a purificação e a cura no mundo. Vá até Jesus Cristo. E o Senhor da paz, o príncipe da paz, te salvará pela fé. E a paz que excede todo o entendimento que o mundo jamais conheceu, transformará a tua tribulação no mais maravilhoso descanso em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque pela fé, nós somos salvos pela graça de Deus. O instrumento da fé nos salva pela graça. Nós te louvamos porque essa mulher era um exemplo claro da tua salvação. É um exemplo de que a nossa fé pode salvar. A fé em Cristo, a fé no Evangelho. Deus, a fé pode nos dar a paz, pode mostrar a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão.
Deus nos ensina então a buscarmos o Senhor pela fé, a irmos até o Senhor pela fé, sabendo que mesmo o mais impuro dos pecadores pode ser salvo pelo Senhor e pode encontrar a paz no seu coração. Se aquela mulher angustiada encontrou a paz por meio de Cristo, todos nós podemos e encontraremos. Deus nos leva ao teu Filho, para que ele diga ao nosso coração: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nós choramos no nome do nosso Redentor, com a certeza de que ele nos salva, de que ele nos dá a paz. Em nome dele, desse glorioso Redentor, desse príncipe da paz, nós choramos.